Deus, Ele tem sido conosco. Ele tem provado a sua fidelidade todos os dias. Entra semana, sai semana, nós somos prova que Jesus ele está grandemente nos abençoando. Ele está grandemente ainda presente nas nossas vidas. Ele está fazendo a gente prosperar. Ele está fazendo que nós, cada vez mais, o sintamos nesse momento, amados. Por isso, o tema dessa manhã, na meditação da palavra do Senhor, é: confie no Senhor. Amém? Confie no Senhor. No Salmo 125, aonde foi feita a leitura introdutória, o salmista, ele faz uma declaração bastante forte, uma declaração com muita convicção a respeito da confiança no Senhor, a respeito de estar totalmente firmado, totalmente convicto do cuidado e da presença do Senhor. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia, Salmo 125, versículo 1, diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, o salmista ele faz uma comparação que aqueles que confiam no Senhor, o ato de confiar no Senhor, isso não depende das circunstâncias, isso não depende do que nós estamos passando ou vivendo, não depende de fatores externos, de quanto nós temos na nossa conta bancária. Isso está dizendo o seguinte: os que confiam no Senhor serão semelhantes ao monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, amados, o monte de Sião, o monte dificilmente, por pouca coisa, ele se abala. O monte, ele permanece sempre firme. Pode passar chuvas, pode passar estações, pode acontecer qualquer circunstância sobre o monte, mas ele continua ali na sua essência, firmado e firme. Então veja que o salmista ele faz uma comparação que, quando nós confiamos no Senhor, em qualquer circunstância, nós seremos semelhantes a esse monte, a qual pode passar várias situações por cima dele, mas ele vai permanecer ali. Ele permanece apesar de tudo. E aí no versículo 2 ele diz: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor, ele está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Quando você olha lá a região geográfica de Jerusalém, você vai ver que há vários montes em torno de Jerusalém. Não por isso Jerusalém ele foi construída, ela foi edificada num lugar estratégico, num lugar de grande valor. Então, esses montes que estão ali ao redor de Jerusalém, o Senhor aqui no salmista ele faz uma comparação. Da mesma forma como Jerusalém foi edificada lá, está lá até hoje, passou por várias situações, mas permanece lá ainda. E esses montes estão ali ao redor de Jerusalém. Assim é a afirmação do salmista para aqueles que confiam no Senhor. O Senhor, ele está. Então nós temos aqui uma afirmação, irmãos e amigos, que o Senhor, ele está. É uma grande ênfase aqui do salmista. Ele está ao nosso redor. Ele está conosco. Mas eu pergunto para você, que está em casa, essa confiança, ou esse grau, ou esse nível, ou essa forma de confiança, ela tem sido constante em nossas vidas? Ou seja, nós temos vivenciado isso dia após dia? Ou somente em alguns momentos? Ou então, se eu fizer uma avaliação introspectiva, eu vou chegar à seguinte conclusão: eu tenho mais falhado nessa confiança do que confiado. Eu tenho sido mais tímido do que ousado. Então, amados,
como nós alcançaremos essa confiança, ou como essa confiança ela nos alcança. Como se beneficiar disso, como se beneficiar dessa promessa maravilhosa. E como viver inserido nessa promessa. Como viver ali, né, esse cuidado do Senhor diariamente. Eu creio que o grande desafio para cada um de nós está nessa vivência diária. Na convicção de acordarmos, de passarmos o dia, enfrentarmos os problemas, as circunstâncias, e chegar no final do dia nós estarmos fortalecidos ou mais fortalecidos do que antes, ou vice-versa. Eu vejo uma necessidade maior de uma constância dessa confiança. E nós vamos ver pela palavra do Senhor que realmente aqueles que confiam no Senhor, o Senhor, ele se manifesta de forma verdadeira. Ele se manifesta de forma gloriosa. E nós que seguramos, né, que se abraçamos essa palavra, com certeza, irmãos, nós iremos vivenciar, iremos presenciar essa palavra em nossas vidas. Eu te faço para você um convite, abra lá em Números, no capítulo 13. Números, no capítulo 13, nós temos aqui a narrativa quando Moisés, por meio do Senhor, ele envia 12 príncipes para poder espiar a terra de Canaã. Esses 12 príncipes, eles tinham a missão de ir até lá, de olhar cada detalhe possível das cidades, a sua segurança, a sua edificação. Eles tinham a missão de olhar aonde estavam, a forma como eles se comportavam, as suas fraquezas, as suas forças. Então eles tinham que fazer um relatório minucioso de cada aldeia, de cada cidade, passando por elas e verificando os seus prós e os seus contras, para que assim eles pudessem ter uma estratégia correta para ir conseguindo conquistar cada cidade. A palavra do Senhor diz em Números 13 que depois que eles retornaram, ficaram 40 dias espiando a terra, olhando. Depois que eles retornaram a Moisés, a congregação, eles trouxeram um relatório. Eles trouxeram frutas para comprovar a veracidade da palavra do Senhor que tinha dito lá no começo: eu vou enviar vocês a uma terra que mana leite e mel. Uma terra boa. Olha a promessa do Senhor, irmãos. Está lá em Êxodo 3. A promessa de Deus para os filhos de Israel seria que eles habitariam numa terra que mana leite e mel. Então essa foi a palavra de Deus, essa foi a promessa de Deus para os seus filhos. Então veja que eles chegam depois de 40 dias de estarem espiando a terra. E aí, eu quero aqui fazer 3 tópicos para nós entendermos bem essa passagem e a palavra do Senhor para nós nesta manhã. O primeiro tópico diz: um relatório negativo. Acompanhe no versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. Apresentaram um cacho de uva enorme. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os 10 príncipes restantes disseram: não, nós não podemos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. E então infamaram a terra, ou seja, dos 12 que foram, 10 deles infamaram a terra.
Ou seja, fizeram comum, tornaram fútil, tocaram pequeno, tornaram a terra que mana leite e mel, que era prometida por Deus, em algo sem valor, algo sem significado real. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Então veja, irmãos, que o relatório negativo, ele começa ali, logo após a amostra do fruto. Se nós formos olhar aqui, nós vamos ver 2 versículos apenas de incentivo, de positividade. Vamos ver 5 versículos contrários. Então, o relatório negativo, ele foi tão drástico, tão forte, que contaminou, disseminou de forma negativa os filhos de Israel. Ou seja, toda a congregação, quando ouviu esse relatório negativo, ficou angustiada, ficaram tristes, preocupados, choraram. Quando ele diz aqui, olha, esses homens, eles eram tão grandes, eles são gigantes. Por quê, irmãos? Esses filhos de Anak, descendentes de gigantes, tinham em média de 3,5 metros a 4 metros de altura. E os filhos de Israel, a média de estatura do povo hebreu, de 1,60. Então, veja a diferença, é mais ou menos como a gente, ilustra bem na nossa mente, para as crianças, Davi e Golias. Então, existiam vários Golias, vários gigantes ali. E quando eles se colocaram diante daquela situação, com 1,60 m, fizeram eles esquecer da promessa de Deus. Fizeram eles esquecer que Deus prometeu que colocaria eles lá. E então, o posicionamento deles aqui, o relatório negativo, foi tão ruim, tão péssimo, ganhou um volume tão grande, que desencadeou quase uma rebelião contra Moisés e contra Arão. A congregação começou a reclamar, começou a falar, olha, se nós tivéssemos morrido lá no deserto, se tivéssemos morrido lá no Egito, agora o Senhor trouxe aqui para morrermos à espada, para podermos nossos filhos ser por presa, nossas esposas ser levadas cativas. Então, irmãos, veja a situação toda que se criou, o caos que foi instaurado no meio da congregação naquele momento, por um relatório negativo. O relatório negativo foi tão impactante que contaminou, entre aspas, toda a congregação. Toda a congregação, praticamente 99,9% da congregação, começaram a murmurar. Começaram a questionar. E ainda mais, pensaram consigo, olha, vamos levantar um capitão, um outro líder, porque esses líderes aqui, eles não estão de acordo. Vamos levantar outros líderes e vamos voltar para o Egito. Imagina só a situação de Josué, de Caleb, de Moisés, de Arão. Veja aqui algo muito importante. Caleb e Josué, eles não disseram assim, é mentira deles. Eles não distorceram o relatório. Mas eles ficaram com algo que o Senhor tinha dito, que realmente tem esse valor, que realmente tem importância verdadeira, que era, o Senhor vai nos dar a vitória. Então veja que eles fizeram uma escolha. E hoje, irmãos, eu quero perguntar para você que está aí no seu lar, como têm sido os relatórios do seu dia a dia, do meu dia a dia, do nosso dia a dia? Quando você abre um site de notícia, como têm sido os relatórios do nosso mundo? Quando você assiste um jornal, qual tem sido o relatório principal? Quais são as informações que eu e você estamos recebendo diariamente? Como?
O que tem chegado aos nossos ouvidos diariamente, um dia após o outro, um jornal após o outro, um site após o outro, o que realmente tem chegado com um volume expressivo nos nossos ouvidos. Porventura não tem sido um relatório negativo? Porventura você não abre lá e você vê os números da pandemia subindo, mais de 1,5 milhão de infectados. Mato Grosso subindo, o epicentro. E não se bastasse isso, irmãos, temos as notícias ruins diárias, assaltos, estupros, injustiças, roubos. Então veja que nós estamos vivendo um relatório negativo. O relatório hoje só é negativo. Poucos se lembram de algo positivo. Então eu fico pensando comigo, eu pergunto para você, como esses relatórios negativos eles têm influenciado a sua vida? Como você se comporta quando você liga lá, né, as notícias e você recebe esse relatório negativo? Quando você vai na empresa, você percebe que o movimento caiu. Quando você vai trabalhar, você percebe um medo, um temor. Como essas notícias elas têm assim influenciado as nossas vidas? Nós temos se comportado de que forma? Qual tem sido o nosso posicionamento? Em Números 14, no versículo 5, diz que quando Moisés e Arão viram toda aquela rebelião, viram as pessoas querendo, olha, vamos voltar. Chega, para nós já deu. Foi um sonho. Essa promessa da terra que mana leite e mel, ela foi um sonho, mas ela se encerra aqui agora. Cessou. Então Moisés e Arão, ele caiu sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Moisés e Arão, quando viu aquela situação, ficaram totalmente entristecidos. E Josué, no versículo 6, filho de Nun, e Calebe, ou seja, esse aqui são os dois dos 12 príncipes apenas que ficaram confiantes. Eles foram juntos com os outros demais príncipes. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Esse ato, amados, de rasgar as suas vestes, eles tinham um sentido muito forte naquele contexto. Quando se recebia uma notícia desastrosa, quando se acontecia uma grande desgraça na vida de uma pessoa, então, como sinal, né, desse impacto dessa notícia, eles rasgavam suas vestes. Um sinal de grande angústia. Isso era um sinal que algo muito forte mexeu ali dentro. Então eles rasgaram as suas vestes. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Diante daquele alvoroço. Diante daquela situação em que os filhos de Israel, eles deram ouvido para os relatórios negativos. Eu não estou dizendo aqui que os relatórios devem ser ignorados. Mas os relatórios negativos não podem influenciar as nossas vidas negativamente. Os relatórios negativos, eles não podem de forma nenhuma mexer com a estrutura nossa, do nosso dia a dia, com a nossa estrutura espiritual. Os relatórios negativos, irmãos, eles não podem abalar a nossa convicção de fé que nós temos em Deus. Os relatórios negativos, eles não podem fazer eu não dormir, não se alimentar, não trabalhar. A partir do momento em que os relatórios negativos, eles começam a afetar a minha vida, a normalidade da minha vida, irmãos, aí acende uma luz amarela. A partir do momento em que os relatórios negativos muda totalmente a minha rotina e principalmente começa a abalar a minha fé, a minha confiança, a minha convicção que Deus está ao meu redor, então se acende uma luz amarela. E se nós não tratarmos disso logo, a tendência é ir cada vez mais piorando, até chegar a um ponto em que nós vamos pensar bem assim, olha, quer saber de uma? Era um sonho a salvação. Era um sonho aquilo que eu pensava. Chegou até aqui. Aqui é o limite. Eu acho melhor eu retornar para o Egito, porque lá eu não tinha
Lá eu não vivia essa situação, lá eu tinha cebolas, alhos, eu tinha tranquilidade. Então, Josué, filho de Nun e Calebe, eles rasgaram as suas vestes no meio da congregação, irmãos. E aqui eu quero falar o segundo tópico da mensagem. Um posicionamento de fé. O que foi que eles fizeram? A terra é muito boa. O Senhor, se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará a terra que mana o leite e mel. Essa foi a fala de Josué e Calebe. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Ou seja, não temos relatório negativo. Não fiquem preocupados com isso. Porquanto eles são o nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco. Não temais. Irmãos, veja que eles deram uma palavra de fé, eles se posicionaram contra tudo e contra todos. O posicionamento de Josué e Calebe aqui foi um posicionamento de confiança na palavra do Senhor que tinha prometido a eles. Ou seja, eles não duvidaram daquilo que Deus tinha falado. Olha, eu vou introduzir vocês numa terra que mana leite e mel. Veja, irmãos, que o posicionamento de fé foi não confiar nas suas próprias astúcias, na sua próprio armamento, na sua própria inteligência. Veja que eles sabiam disso. Veja que o questionamento de Josué e Calebe não era quanto ao tamanho deles. Olha, vocês estão errados. Eles não são tão grandes assim. As cidades não são tão fortes assim. Veja que em momento algum você vê eles retrucando sobre a veracidade do relatório. Mas o que nós vemos aqui é um posicionamento de fé, de confiança que se Deus, por meio da sua palavra, Ele disse que introduziria nós lá na terra, Ele vai fazer isso, independentemente se tem gigantes, se as cidades são edificadas ou não. Veja que o que eles pegaram foi a própria palavra do Senhor e ficaram certos disso, que essa palavra realmente se cumpriria. Então, irmãos, o relatório pouco importa se são gigantes ou meio gigantes, pouco importa do relatório nesse contexto, nesse sentido. Veja que a posição de fé deles foi importantíssima, foi o que fez os dois serem lá na frente introduzidos nessa terra. Veja que demorou 40 anos para que eles realmente conseguissem tomar posse dessa terra, mas eles conseguiram, eles tomaram posse. Então acontece o que na nossa vida hoje, irmãos? Como que se aplica isso em nossas vidas? Nós acordamos com os relatórios negativos. Vamos trabalhar, e aí eu quero que você preste bem atenção nisso. Nós encontramos com alguém que também está recebendo um relatório negativo. Aí nós perguntamos bem assim: e aí, como é que está? Como é que está na sua empresa? Como é que está lá no seu condomínio? Aí a pessoa fala: rapaz, tá feio. A melhor coisa que a gente tem a fazer é nem sair de casa. A melhor coisa que a gente tem a fazer é ficar 100% em casa. A melhor coisa a fazer é realmente ficarmos bem quietinho. Rapaz, tem um caso ali, tem um caso aqui, tem uma situação que está acontecendo. Veja, irmãos, que esse relatório ele vai ganhando um volume, uma força, que na verdade ela realmente ela existe, porém na nossa mente ela começa a ganhar um volume muito maior. E aí então esse relatório, com outros relatórios, se nós não estivermos certos do que Deus tem para nós, do que Ele representa para nós, o que vai acabar acontecendo? No final do dia, eu não consigo mais fazer nada. Eu digo mais, eu vou querer me trancar no meu quarto, ficar longe da minha família. Trabalho, nem pensar. Ou seja, eu vou viver abaixo do que está recomendado pelas autoridades. Não vou viver como está recomendado. Eu vou viver abaixo, ou seja, eu vou viver oprimido. Num nível inferior, num nível péssimo de qualidade. Então veja que no nosso dia a dia manda muito da forma como nós processamos esses relatórios.
Eu quero dar um outro exemplo para você, irmãos. Quando nós estamos em um período de seca, e aí nós olhamos ali, vamos dar um exemplo aqui, tem uma caixa d'água, né, de reserva. O período está de seca, 3 meses sem chuva. Quando nós vamos olhando para ela, ela vai abaixando. Pelo contexto de seca, nós olhamos e pensamos, está cada vez mais ficando pouco. Está cada vez mais diminuindo. Olha, não chove, está baixando, vai faltar. E se acontecer ao contrário, nós estamos num contexto de chuva, numa época chuvosa, dezembro, janeiro. Então, essa caixa ela pode estar ali pela metade, mas pelo contexto de chuva, eu ganho confiança para utilizar, porque eu tenho convicção que vai chover e vai novamente encher ela. Então veja que nós processamos dessa forma, nossa mente faz dessa forma conosco. Ela processa isso, olha, está ficando feio. Aí ela começa, ficando mais feio, e mais, e mais, e mais. De repente a gente começa a mudar o nosso comportamento. Começamos a mudar a nossa fé. Então o que fazer nesse momento, irmãos? Ter a cosmovisão de Josué e Calebe. O que é isso? Visão bíblica. A minha ótica não está na percepção daquilo que está acontecendo e o que eu recebo. A minha ótica de fazer, de ver as coisas, está inicialmente pela palavra. Perceba a diferença? Então, a ótica que eu olho diretamente para o mundo e que eu processo e que a minha decisão está diretamente tomada para isso, vai ser exatamente isso que eu vou fazer. Agora, se eu recebo as informações, mas a minha visão, a minha cosmovisão, ela está a partir da palavra de Deus, daquilo que Deus prometeu, eu consigo lidar melhor com tudo aquilo que está acontecendo, irmãos. Porque a minha base, a minha visão inicial, as decisões, o meu comportamento, ela está baseada na palavra, na confiança que eu tenho em Deus. Então veja que a forma como nós enxergamos tudo o que está acontecendo é que faz o grande diferencial. Não estou dizendo aqui que você deve desligar a televisão. Se você acha que isso está te afetando, diminua. Eu estou dizendo que pela palavra do Senhor, irmãos, que independentemente dos relatórios negativos que vão aumentar ou estão aumentando, a nossa cosmovisão, a nossa visão, ela tem que ser a partir da palavra. A ótica nossa de ver o que está acontecendo tem que ser a partir daquilo que Deus já falou. A partir daquilo que Deus afirma, como por exemplo, o Senhor está ao redor. Então, se o Senhor está ao redor, ou seja, o Senhor está ao redor de mim, aplicando para nós, por que é que eu vou tomar decisões e ter comportamentos, sendo que, como se eu não tivesse essa visão, como se não tivesse esse conhecimento? Então, irmãos, Josué e Calebe, eles se posicionaram pela fé. Eles se posicionaram e ficaram com a palavra. Eles não se deixaram levar pelos relatórios negativos. Eles não se deixaram ser influenciados negativamente, além daquilo que realmente interessa o relatório, que é ficar sabendo. Eles não perderam a sua fé, o seu ânimo. Eles não paralisaram a sua vida por causa disso. Eles ficaram confiantes no Senhor. E olha como a situação foi ficando cada vez mais intensa, cada vez mais crítica. Então, disse toda a congregação que apedrejasse. Ou seja, essa palavra de fé, ela foi tão mal soada para a congregação, irmãos, que a congregação falou assim, olha, esses aí estão loucos, vamos pegar as pedras e vamos logo matar eles. Eles estão loucos. Veja, irmãos, que a preocupação, a aflição, a falta de confiança, a falta de convicção de fé, faz com que a pessoa não consiga raciocinar de forma lógica, faz com que a pessoa não consiga raciocinar de forma coerente, faz com que as pessoas tomem decisões precipitadas, faz com que as pessoas tirem o foco que é Deus, como eu falei inicialmente, a visão ótica de Deus, e comecem a colocar no mundo, nas coisas que estão acontecendo. E com isso vem decisões erradas, com isso vem decisões precipitadas, vem angústia, com isso vem aquele sentimento de querer resolver tudo logo. Vamos apedrejar eles, vamos eliminar, que vai resolver tudo. Vamos matá-los, levantar um capitão e voltar para o Egito. Olha como que é fácil, irmãos. Mas essa não é a decisão inteligente, essa não é a decisão correta.
E para nós hoje, da mesma forma, às vezes nós estamos querendo tomar decisões no calor, na angústia, baseado na angústia. Ou seja, eu sinto uma angústia, uma preocupação excessiva, então eu acho que eu tenho que tomar uma decisão agora, baseado nisso. O que Deus fala para nós hoje, o estado emocional, espiritual, para que as decisões sejam inteligentes, ela já está traçada. O estado emocional de Josué e Caleb, o estado emocional, espiritual, correto, é aquele em que eu sei da convicção de Deus, eu sei da existência, eu sei do poder. Então, se eu consigo entender pela lógica, peraí, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele está comigo, eu creio que Ele está cuidando da minha família, eu creio. Então agora essa palavra ela precisa internalizar no nosso coração e então ir para a prática. O que acontece muitas vezes conosco, irmãos? Ficamos apenas na nossa mente. Olha, eu sei, mas ela não é internalizada. E com isso não é colocado em prática, com isso fica somente na nossa mente. Eu sei. Não passa do nosso intelecto. Veja que precisa de uma ação espiritual. Precisa de uma ação mais profunda. Então, quando eu digo, o Senhor está ao redor daqueles. Então, peraí. Eu entendo, eu internalizo no meu coração e eu vivo isso. Eu busco colocar na prática. Como eu busco colocar na prática? Os relatórios estão vindo, mas eu sei que Deus está comigo. Aumenta os relatórios negativos, eu sei que Deus está comigo. Aumenta isso, aumenta aquilo, eu sei que Deus está comigo. Vem alguém e fala para você algo para baixo, eu sei que Deus está comigo. Então veja, irmãos, que nosso posicionamento ele vai ser mudado. Então, para nós finalizarmos, toda a congregação queria apedrejar. Mas aqui o terceiro tópico, a glória do Senhor. Acompanhe no versículo 10 lá, na parte B. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém? A glória do Senhor. Deus interviu, irmãos. Deus foi preciso, Ele é preciso. Veja que aconteceu todo esse processo. Ali o relatório negativo, aí então houve ali as falas, de infamarem, o posicionamento de fé, e aí então agora eu quero que você volte comigo lá no Salmo 125. Os que confiam no Senhor, perceba que Josué e Caleb eles confiaram, dá o relatório negativo, aí vem, as pessoas inflamam, há aquele alvoroço todo, de repente eles se posicionam de fé, os que confiam no Senhor. Veja que o movimento de Josué e Caleb, de se posicionar de fé, não, o Senhor vai nos dar, confio no Senhor. Esse posicionamento demonstra essa confiança. Serão como o Monte Sião. Veja que aqui começa a construção, começa a concretização. Ou seja, a minha confiança ela vai no Senhor, ela está, eu coloco isso, eu externo isso, então ela começa a criar um cenário em que Deus ele realmente se manifesta. Em que Deus ele vai ali e mostra de forma bem clara. Isso pode ser com a glória dele, isso pode ser trazendo calma para o seu coração. Isso pode ser você sentindo paz, confiança, esperança. Esses sentimentos que Deus produz no nosso coração é quando nós optamos por confiar nele. Então, como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está na minha volta e na sua volta. Perceba, irmãos, que essa palavra começa a fazer sentido para nós. Ela começa a fazer sentido na minha vida. E agora o grande desafio é viver isso diariamente. O desafio não está de você entender só. O desafio está de você entender, de você internalizar, porque entender, as pessoas entendem. Internalizar no seu coração e colocar isso em prática. Como que eu vou colocar em prática? Vou dar um último exemplo aqui, irmãos, para nós finalizarmos. Colocar em prática significa um posicionamento de fé, a qual eu, de forma serena, de forma tranquila, eu consigo lidar com essas situações. É como se Jesus ele nos elevasse a um nível superior, acima do que está acontecendo. É como se a iluminação do Espírito Santo, por meio da palavra, é tão grande que
o que parecia ser grande, que são os relatórios, eles se tornam pequenos, eles se tornam, parece, algo menor do que realmente era. Por quê? Porque Deus, ele começa a tomar conta. E a grandiosidade de Deus, a presença gloriosa de Deus, ela inunda tudo, ela toma conta, irmãos. E então nós sentimos que nós somos realmente pequenos, dependentes e filhos de Deus. Amém? Deus possa abençoar você, a sua família. Meu desejo é que o Espírito Santo ele complete essa palavra no seu coração. Que Ele nos ajude a manter essa confiança hoje à tarde, amanhã pela manhã, nessa semana quando você for trabalhar, lá no seu trabalho. E que semana que vem a gente possa estar confiante, mês que vem possamos estar confiante e permanecer o máximo possível confiante até a volta do Senhor. Deus possa nos abençoar. Cuide do pastor Moisés para nos despedir com a bênção e as considerações finais. Amém. Vamos orar então, amados. Vamos pedir que Deus ele possa nos ajudar, que Ele possa dar força para que a gente venha colocar essa palavra em prática. Eu vejo que essas semanas vão sofrer muitos desafios, mas se nós nos posicionarmos como Josué e Caleb, com certeza, pela palavra de Deus, a glória do Senhor vai se manifestar. E nós vamos sentir isso, e nós vamos poder ser provas reais dessa manifestação da bondade de Deus. Vamos orar então. Eu peço que você que está sentindo angústia, preocupação excessiva, aflição, insônia, você que está com dificuldade para dormir, para poder se alimentar, trabalhar, conviver nas medidas de segurança que está sendo aí posta para nós, você que está com dificuldade excessiva, além do normal, eu te convido a você colocar a mão no seu coração e de você pedir que o Senhor internalize essa palavra e que você coloque em prática essa palavra. Soberano Deus, Altíssimo Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença neste momento, meu Deus, carentes e dependentes do Senhor. Pai Santo, nós vimos por meio da Tua palavra, Senhor, que o Senhor está conosco, meu Deus. O Senhor não tem nos desamparado, Pai. Mas, meu Deus, muitas vezes, Senhor, os relatórios negativos, nós somos bombardeados diariamente por Ele, Senhor. Ele tem estagnado a nossa fé. Ele tem, meu Pai, nos ameaçado, Senhor. Ele tem feito, meu Deus, que nós viemos duvidar da Tua soberania, do Teu cuidado, do Teu grande amor sobre as nossas vidas. Pai, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, nos dá a visão ótica a partir da Tua palavra, Senhor. Nos dê a visão correta a partir do Senhor, Pai. Meu Deus, eu te peço a Tua ajuda, o Teu auxílio sobre as pessoas, meu Deus, que estão, ó Pai, com insônia, com dificuldade de alimentação, Pai, com a preocupação excessiva que está ali, meu Deus, atrapalhando a sua vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, promova, meu Deus, a fé, a confiança, meu Deus, no coração, na mente, meu Deus, na vida dessa pessoa, Senhor. E que essa pessoa, meu Deus, ela consiga confiar no Senhor, para ser como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Pai, nos dá, meu Deus, condições, para que possamos, meu Deus, alcançar este nível, Senhor, para que possamos compreender, meu Pai. Meu Deus, eu te peço, Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor, vá de encontro, Pai, com essas pessoas, com essas vidas, Senhor, e ser com elas, meu Deus, e abre os olhos espirituais, faça, meu Deus, com que nós entendemos isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus eu te peço, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Amém, Jesus. Mas agradeço a todos que acompanharam este culto online. Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Feliz sábado na presença do Senhor e até a próxima. E agora eu convido o pastor Moisés para estar nos despedindo com a bênção apostólica e as considerações finais. Amém. Graças a Deus. Acabamos de ouvir a palavra maravilhosa do Senhor nosso Deus. Que você possa continuar, meu irmão, confiando plenamente no Deus que está à sua volta, no Deus que te protege, no Deus que te guarda, no Deus que te livra.
Saiba disso, Deus ele está em volta daqueles que confiam nele, daqueles que permanecem inabaláveis, mesmo diante das circunstâncias mais adversas da vida. Foi isso que a palavra de Deus falou ao nosso coração nesta manhã. Deus está em volta do seu povo, hoje e para sempre. Amém? Então, fique firme nesta promessa e eu quero pedir a você que curve a tua cabeça nesse momento e nós seremos despedidos com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém.